Agora você vai conhecer a vida e a obra do pintor Marcelo Cunha. Quando mais jovem, ele sofreu um acidente que o deixou tetraplégico. Mas o Marcelo descobriu que é possível renascer da dor. Com certas adaptações, o que era hobby se transformou em profissão. Um testemunho vivo de que a confiança em Deus pode fazer sim toda a diferença. Marcelo era super ativo, gostava muito de esportes e tinha como hobby a pintura. Mas em 1991, depois de um mergulho no rio, toda a sua vida mudou. Marcelo ficou tetraplégico. Era um jovem muito ativo, praticava esporte, era ciclista, participei de todas as corridas rústicas do Rio de Janeiro, tinha uma vida muito intensa, eu era desenhista, tinha sonhos, mas aí assim, eu me fazia sofrer demais. E aí quando veio o acidente, eu tive que encarar a realidade. Conforme o próprio Marcelo conta, a maior dificuldade foi aceitar que a partir daquele momento ele seria dependente das pessoas para tudo. E aceitar isso não foi nada fácil. Quando eu me engasgava, eu tinha que pedir alguém que me virasse, que me levantasse, sabe? Pessoas para me dar comida, para escovar meus dentes, enfim, para as coisas mais elementares, eu tive que aprender a depender. E aí não tinha outro jeito, E eu tive que enfrentar alguns fantasmas, sabe? Que certamente se define na palavra dependência. É muito difícil, é muito complicado. Foi muito difícil para mim aceitar aquela condição. Mas o relacionamento com Deus foi essencial para ele renascer da dor, conforme o título de seu primeiro livro. Eu sempre tive muito próximo de Deus, sabe? Isso para mim foi uma segurança muito grande. Eu tinha uma vontade muito grande de entender melhor a minha vida. E aí a minha proximidade de Deus foi ficando cada vez mais intensa, porque eu não tinha mais o ciclismo como fuga, sabe? Eu não tinha mais viagens, meu trabalho. Eu tinha que conversar com Deus. Isso foi tornando-se cada vez mais intenso, e quando a gente se aproxima dele, a gente começa a entender melhor muitas coisas. E uma das coisas que eu aprendi naquele início foi que, quando a gente é fiel a ele é fiel conosco também. Foi o próprio Marcelo quem escreveu o livro, usando uma adaptação nas mãos para que fosse possível digitar. Pedi a ajuda de alguns amigos, meus familiares também, e comprei meu primeiro computador. E usando uma adaptação nas mãos, e eu comecei a digitar. Você mesmo digitava, então? Eu mesmo digitava, porque era uma hora em que eu me encontrava com as minhas histórias, com minhas lembranças, e foram 6 meses. 6 meses de forma muito intensa, digitando ali letra por letra, sabe, daquele livro que muitas vezes me fez sofrer, porque lembrar de muita coisa foi difícil. Mas como eu não esquecia, foi uma grande saída escrever, porque depois que eu escrevi, foi como se eu tivesse tirado um grande fardo das minhas costas. Marcelo assistiu a uma reportagem sobre um deficiente físico que usava a boca para pintar. Aquele foi o início do que hoje é uma carreira sólida e conhecida no mundo todo. Logo na tarde em que eu vi aquele deficiente físico pintando com a boca, eu fiz a minha tentativa. Fiz o meu primeiro desenho, que foi muito trabalhoso, eu não conseguia ficar por tantas horas na cadeira, e eu fiquei aproximadamente 3 horas para fazer um desenho, um dos desenhos que eu fiz no período que eu fiz o curso de desenho artístico e publicitário. Eu copiei aquele desenho, demorei aproximadamente 3 horas, coisa que eu faria em minutos, mas para mim teve um valor muito grande, que foi o início. E aí logo no ano seguinte veio a pintura, e para mim foi muito mais fácil, porque eu tinha uma noção de perspectiva, noção de cor, noção, sabe, de tons, então isso facilitou demais. E inicialmente foi uma terapia, eu encarava como uma terapia. Mas com o tempo fui percebendo que aquilo podia ser o meu caminho, a minha profissão. A partir daí, com o tempo, ele foi aprimorando a técnica e hoje faz parte da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés, sociedade internacional que dá a oportunidade de seus membros se manterem com a venda de pinturas em forma de cartões, calendários e outros artigos, vendidos em mais de 60 países. Antes de fazer parte dessa associação, Marcelo recebeu ajuda financeira por 2 anos do Hospital Adventista Silvestre,
onde trabalhava como desenhista gráfico antes do acidente, além de dar palestras e cursos pelo Brasil. E para quem pensa que as obras são figuras abstratas, engana-se. Passeando pela exposição com o Marcelo, ele foi contando a história de alguns quadros e mostrou que não está ali apenas para expor suas obras, mas para trazer reflexão sobre o homem do campo, tema dessa coleção. Essa obra aqui, ela é uma obra que muita gente gosta, tem uma visão estética maravilhosa, as pessoas ficam encantadas, mas ela finaliza, na verdade, um período do corte de cana que tem uma história muito triste. Se esses homens do campo não tivessem nós da cidade, eles não morreriam. Agora, se eles deixarem de existir, nós não existiríamos. Então, isso infelizmente não é tão falado. E eu, quando quis fazer essa coleção, eu tinha esse objetivo também, de mostrar essas pessoas. Tanto é que aqui nesses quadros, você vê eles de primeiro plano. Eles são, sabe, o centro do quadro, das obras. Isso para mim é muito importante, mostrar o valor dessas pessoas. Você quis deixar uma reflexão, na verdade, né, para quem aprecia uma obra, de saber até que ponto é interessante substituir o trabalho humano por uma máquina. Né? Com certeza. E fica claro realmente, os homens que estão trabalhando no campo estão lá no fundo, e se você chega muito perto, você não consegue identificar, mas se você afasta um pouquinho mais, já dá para perceber os homens do campo trabalhando todos lá atrás, e aqui na frente a máquina que substitui o trabalho deles. Exatamente. Se você quer conhecer mais sobre o Marcelo, pode acessar o site www.superandolimite.com.br. A exposição mostrada nesta reportagem aconteceu no Centro Cultural do Banco Central, na Avenida Paulista, até o dia 13 de novembro. Mas quem quiser conhecer mais esse tipo de trabalho, poderá visitar a exposição Pintores com a Boca e os Pés, do dia 1º ao dia 18 de dezembro, no Clube Transatlântico em São Paulo. A visitação é gratuita. Não perca a oportunidade de conhecer essas obras de arte produzidas por pessoas que ensinam sobre a superação de limites. Parabéns para você, Marcelo, parabéns pelo seu dom, por sua arte, sua história de superação. Com certeza o seu exemplo vai inspirar muitas outras pessoas. Parabéns!